Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Maquiando Cliente aqui no canal. E esse é uma maquiagem inspirada na Marina Beth. Espero que vocês gostem. Eu mostrei a sombra que eu usei ali, mas passou muito rápido, não deu nem pra ver, né? Mas é o verdinho que tem na paleta da Jaclyn Hill, na paleta da Morphe. Eu peguei um pincelzinho, esse é um de cerda sintética, chanfradinho, e eu molhei com a bruma da Rinodê. É tipo o Fix Plus, sabe? Só que no caso é da Rinodê. Molhei ele para pegar a sombra para pigmentar bem, porque como ali abaixo dos olhos estava bem sequinho, porque eu apliquei bastante pó, né, para selar a pele, ele não ia pegar se eu aplicasse só a sombra. Agora eu apliquei um lápis preto só na linha d'água e esfumei as bordinhas dele com essa sombrinha verde que eu estava usando. Na maquiagem que a Marina fez, ela usou um lápis azul e sombra azul ali na parte de baixo do olho. Mas como eu não tinha lápis colorido, eu usei o lápis preto mesmo e eu até tinha sombra azul nessa paleta da Jaclyn Hill. Tem um azul bem bonito, mas eu queria muito usar esse verde, que eu acho ele bem bonito também. Agora eu venho com o primeiro tom de marrom, que é um marrom mais clarinho, com um pincelzinho de esfumar. Eu tenho gostado bastante desse pincel que eu tô usando. É um pincel de esfumar da Marchette. Ele não tem número nem nada. Eu comprei na farmácia, paguei bem baratinho nele. Não foi menos de R$ 20 que eu paguei nele. Aí eu vim com essa sombra mais clarinha, marrom, e eu não contornei todo o côncavo, tá? Eu fiz mais ali no cantinho do olho mesmo. Que a ideia dessa maquiagem é ser um esfumado mais na diagonal, né? Então eu vou pegando a sombra e vou esfumando só ali no cantinho do olho, no canto externo do olho, né? Vou pegando, tiro o excesso e vou esfumando. Vou indo com a mão bem levinha, vou esfumando ali nas bordinhas para não ficar marcado. Agora eu vim com um pincelzinho limpo, esse é um pincel da Macrylan, e esfumo a bordinha ali desse marrom. Agora eu venho com o segundo tom de marrom e faço a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Eu pego com aquele pincelzinho de esfumar que eu estava usando antes mesmo, que é o da Marchette, e aplico basicamente no mesmo local, só que um pouquinho mais abaixo, deixando aparecer o primeiro marrom que eu tinha aplicado. Vou adicionando a sombra aos poucos para construir o esfumado, né? Já aproveita e se inscreve aqui no canal, clica em gostei, comenta aqui embaixo para me dizer se vocês querem que eu continue fazendo maquiagem e inspiração, que daí eu tento trazer mais aqui para vocês. Agora eu não mostrei ali, mas eu peguei a sombra preta da paleta. Esse é um pincelzinho bem pequenininho de esfumar, bem antigo, que eu tenho, que é de um kit réplica da NARS. Ele é um pincel de esfumar bem pequenininho. E eu peguei esse preto e vou aplicando ali no cantinho do olho. Mesma coisa que eu fiz com o marrom mais escuro. Essa sombra preta da paleta da Jaclyn Hill, eu não acho a sombra mais preta. Eu tenho a paletinha da Catarine Hill e eu acho mais pigmentada. Porém, ela é fácil de trabalhar, sabe? Ela não mancha nem nada. Fica bem fácil de trabalhar, fazer um esfumado bem bonito com esse preto. Voltei com outro pincel de esfumar e vou dando acabamento ali nas bordinhas do preto e do marrom. Tô sem nada de sombra, tá? É só o pincelzinho sujo de sombra marrom e eu tô esfumando ali. Agora eu vou usar essa sombra rosinha da paleta. Vou molhar de novo o pincel. Esse é um pincel normal de aplicação de sombra. E eu molho esse pincel e pego a sombra. E eu vou aplicar ali no restante da pálpebra, até encontrar com esse esfumado marrom que a gente fez. Me desculpa que essa parte não deu pra vocês verem bem. Na verdade, não deu pra vocês verem nada nessa parte, né? Mas eu acho que deu pra entender, né? Eu vou aplicando ali no restante, onde não tinha sombra. Deixo livre só o cantinho interno do olho dela, que eu vou aplicar uma outra sombra no cantinho interno. Mas ali eu vou aplicando aos poucos essa sombra, daí depois eu limpo o pincel e vou esfumando as bordinhas para não ficar nada marcado. Ali com esse pincelzinho menor eu tô aplicando a sombra mais clarinha, que foi a segunda sombra da paleta, é um tipo um begezinho, e eu apliquei no cantinho interno do olho. Ó, eu tô dando uma esfumadinha ali nas bordinhas, tô limpando o pincel na toalha e esfumando. Voltei com o pincel de esfumar e a sombra marrom mais escura e vou fazer a transição ali entre essa sombra rosinha e o esfumado marrom com preto. E eu vou sempre com a mão bem levinha, dando arrastadinhas e batidinhas ali em cima da sombra até que eu veja que tá bom o esfumado, que tá bem bonito. Agora eu comecei a fazer o delineado, eu tô usando o delineador em gel da Eudora, diluído com Duraline,
com esse pincelzinho da Dye Makeup, que é um pincelzinho bem fininho de esfumar, é o 181, é um pincel novo da Dye. Esfumo ali o final do delineado, porque ele é para ser um delineado infinito, né? E vou esfumando ali esse delineado antes que seque. Vou limpando o pincel para não manchar e vou esfumando. Aí, depois que eu esfumei o delineado, eu pego a sombra preta e aplico bem em cima ali da onde eu esfumei esse delineador. É importante esfumar antes de aplicar a sombra preta, porque senão vai ficar marcado ali. Então, esfuma bem o delineador antes e depois aplica a sombra preta. Voltei com outro pincel de esfumar, que foi o primeiro que a gente estava usando, né, o da Marchette, e dou uma esfumada geral ali. Eu colei esses cílios nela, aí eu tô aplicando a máscara de cílios, essa é aquela nova da Eudora, não me lembro o nome agora, mas eu não capricho muito na máscara quando eu vou colar cílios, tá? Eu só aplico mesmo pra deixar os cílios bem pretinho, porque sempre suja de base, né, essas coisas. Depois dos cílios colados, eu sempre gosto de retocar o delineador, eu tô usando delineador de longa duração da Vult. Volto com um pincelzinho pequenininho e dou uma esfumada ali no final desse delineador. Agora eu vou finalizar a parte de baixo dos olhos. Eu retoco de novo essa sombra verdinha. Eu não apliquei fix de novo no pincel, porque eu achei que não tinha necessidade. Então, eu só reapliquei essa sombra verde e apliquei a máscara de cílios nos cílios inferiores dela. O batom que eu usei nela foi o Fashion Mimi da Mais Vaidosa. Mas então foi essa maquiagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. No videozinho que eu deixei aqui no final, não estava boa a iluminação e não dá pra ver direito a maquiagem, mas eu deixei as fotos também pra vocês verem, tá bom? Então é isso, até os próximos!